Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do educarcomsapiência.com, e estamos nesse dia tão chuvoso para conversar sobre a virtude do trabalho. Gente, eu dou risada porque sempre que eu penso nessa virtude, eu penso na minha infância. Eu vou contar para vocês uma coisa. Obviamente, eu cresci num lar... Obviamente não, né? Mas explicando, eu cresci num lar onde se valorizava muito a questão de obediência aos pais, a questão de tudo isso que a gente vem falando aqui, né? Meus pais sempre trabalharam muito tudo isso com a gente, embora nem sempre a gente correspondia, né? E sempre que a gente tinha disciplina, fosse castigo ou apanhar mesmo, né? Geralmente, no meu caso, a razão das disciplinas era a minha preguiça em fazer as coisas dentro de casa. Eu era aquela criança que amava ler, que lia escondido, que lia lavando louça, que lia... enfim, né? Livros estavam everywhere na minha vida. Mas quando o assunto era as tarefas em casa, e olha que assim, a gente tinha tarefas todas bem determinadas, tinha aquela listinha que ficava na geladeira com a tarefa diária de cada um e assim por diante. Mas, gente, eu tinha muita preguiça, muita preguiça de qualquer coisa que eu precisasse me mexer, para falar a verdade. Gostava muito de trabalho intelectual, de pensar, de estudar, de escrever, de declamar, enfim. Mas se eu tivesse que trabalhar, olha, eu era daquelas que minha mãe saía e quando eu tava lá com o livro e quando eu ouvia os passos dela chegando, saía correndo para fingir que eu estava lavando a louça há muito tempo, como se minha mãe tivesse nascido um dia anterior, né? E eu vou dizer para vocês que assim, essa parte de trabalho mais braçal sempre foi uma dificuldade na minha vida. Sempre fugi das aulas de educação física, tudo assim, né? Que envolve a atividade mais física mesmo. E eu sempre achei, assim, muito cansativo enfrentar tudo isso. Eu me lembro, eu acho que eu já até escrevi um post uma vez sobre isso lá no blog, no nosso site, que o meu sonho de adolescência, assim, de pré-adolescência, vai ali por volta dos 12, 13 anos, era poder estralar o dedo e o meu quarto ficar arrumado. Porque o meu quarto era sempre uma bagunça, mas era uma bagunça, assim, daquelas que eu não conseguia ver solução, sabe? Já passou por essa situação, assim, de você olhar ao seu redor e você falar: gente do céu, eu não sei por onde eu começo. E não importa por onde eu comece, isso aqui vai levar a vida toda. Sempre era essa sensação que eu tinha, de que o meu quarto era, assim, algo impossível. Conforme eu fui crescendo, e especialmente depois, né, tive uma fase que eu saí de casa, fui morar com a minha avó, porque eu fui trabalhar em São Paulo, e depois fui morar, dividir apartamento com meu irmão, e aí não tem jeito, né, você é responsável pelas suas coisas, não tem pra onde correr, ninguém vai lá resolver nada, né, e eu comecei a estudar sobre isso de minimalismo e eu comecei a perceber que no meu caso isso era muito necessário, porque quanto mais coisas você tem, mais difícil é de você arrumar e mais bagunça gera e mais ansiedade, mais intransponíveis são as barreiras. E isso me ajudou bastante, assim. Então, eu comecei a perceber que a bagunça era mais facilmente organizável, né? Que você pode limpar algo sem aquilo levar a vida toda. Mas eu estou contando tudo isso pra vocês porque, assim, eu acho não, né? A gente tem falado aqui desde o começo que o trabalho das virtudes, ele precisa ser intencional na vida da criança, na nossa vida. Eu quero dizer assim, não adianta você estabelecer... Quando nós fizemos o curso de planejamento, a gente fala, né, de você fazer um projetinho. Falamos lá das 5 áreas que você tem que considerar o que a criança precisa aprender em cada área.
Uma delas é educação religiosa e educação do caráter. E comentei já no curso e muitas vezes aqui que um dos problemas é quando a gente quer trabalhar determinadas questões com a criança sem aquilo ser um projeto mesmo, sem a gente transformar aquilo em algo intencional a ponto de escrever. O que eu preciso? Bom, esse meu filho precisa ser trabalhado na área de fortaleza. Essa minha filha precisa ser trabalhada na área de trabalho, né? Trabalho, diligência, que é outra virtude que nós vamos falar mais para frente. Então, como eu vou fazer isso? Estabelecer lá as estratégias. E eu sempre falo nos trabalhos, nos cursos que a gente trabalha aqui das virtudes, se você precisa estabelecer, trabalhar uma virtude na vida da criança ou na sua, isso precisa ficar claro. A partir de hoje, esse é um foco na minha vida. Ou chamar a criança e conversar. A partir de hoje, nós vamos trabalhar com você a virtude da fortaleza, porque nós temos percebido que você, assim, né? Eu sempre falo lá no curso, se você já assistiu às aulas ou está assistindo às aulas ali do curso de educação do caráter da criança, sempre no final a gente coloca algumas ideias, né? De como você trabalhar aquela virtude especificamente na vida da criança. E eu sempre coloco isso. Você primeira coisa é você chamar a criança e conversar com ela para que ela saiba que esse é um alvo, por que é importante ela trabalhar isso na vida dela, como vai ser trabalhado, porque às vezes a gente quer simplesmente que a criança deixe de ter preguiça ou passe a enfrentar a preguiça, como nós conversamos, né, no textinho de hoje. O problema não está em sentir preguiça, está em deixar-se dominar por ela. E a gente quer que a criança mude, mas a gente não transforma aquilo num projeto mesmo, né? Algo que a gente está intencionalmente trabalhando com eles. Então, estou comentando tudo isso porque eu creio que, assim, claro, quando você cresce, você adquire maturidade, quando você olha para essa questão das virtudes, você tem uma outra perspectiva. E você passa a encarar isso de modo claramente mais intencional. Se você já trabalhou isso, né? Porque às vezes também a gente na nossa vida quer ver mudanças e a gente fica só na expectativa de que algum dia as coisas mudem. A gente não trabalha por isso. Eu tenho problema com preguiça, isso é difícil na minha vida. Só que a gente fica só constatando o fato de que aquilo é um problema na nossa vida e não diz assim, bom, a partir de hoje, então, o que eu vou fazer para mudar isso? E eu me lembro de quando eu comecei a perceber assim, não adianta só eu sentir vergonha de ter preguiça, não adianta só eu me arrepender de ser preguiçosa, não adianta só eu saber que preguiça é pecado, que Deus não gosta, detesta pessoas preguiçosas, e não adianta eu ficar esperando um dia eu acordar como uma pessoa que é mais trabalhadora e que vai, que faz e acontece, né? E foi aí que eu tomei o primeiro passo de começar. Bom, talvez o primeiro passo seja decidir que isso vai ser algo a ser trabalhado na minha vida. Segundo passo, pedir isso para Deus, né? Claramente, assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer essa área, porque realmente isso é difícil para mim, lidar sozinha. Terceiro passo, bom, agora eu vou começar a encarar isso no dia a dia, né? E eu sei que, geralmente, quando você tem uma virtude que é mais difícil, como eu perguntei, né, lá no grupo do desafio, lá no Telegram, perguntei qual tem sido a virtude mais complicada, e alguns disseram, aqui em casa a mais difícil é a fortaleza, outros disseram, no caso do meu filho, a humildade é mais complicado. Então, quando a gente identifica uma área na qual nós temos uma dificuldade maior, provavelmente é algo que nós vamos lidar, não sei se a vida toda, mas eu creio que por um grande período das nossas vidas. E eu acho até que é por isso que muitas pessoas não gostam de trabalhar essa coisa das virtudes, do caráter,
porque exige demais, né? Você precisa lidar com isso e às vezes você olha para sua vida e você diz assim, gente, mas de novo, né? Achava que isso era uma coisa que, sei lá, eu ia estudar a virtude, fazer o desafio da virtude, pronto, né? Estava resolvido. E a gente tem que ter muita paciência com o tempo que leva para coisas muito arraigadas no nosso caráter serem modificadas. Então, se nós temos um problema, por isso que até o pessoal chama de vício, né? Porque a virtude é difícil de se desenvolver como um hábito novo. O vício, ele já está lá, né? Entre você, uma pessoa que tem problema com gula, por exemplo, que come sem estar com fome, entre essa pessoa comer por olho e desenvolver o hábito de uma alimentação saudável, é claro que o mais fácil vai ser desandar para comer sem freio, né? Sem filtro, sem nada, sem temperança e etc. Então, a virtude sempre vai ser algo que dá trabalho. Assim como tudo nessa vida, né, gente? Que vale a pena. E é nesse ponto que eu queria ressaltar para vocês que algo que me ajudou muito na minha vida, me ajuda até hoje, e me ajudou no trabalho com as crianças, é essa lógica de que a vida dá trabalho. Eu já mencionei para vocês que, quer dizer, eu acho que eu mencionei, né? Que a gente, em algum momento eu acabei criando a ideia de um curso para ensinar a criança a estudar, porque eu percebi que na escola ninguém aprende a estudar, a pessoa aprende matérias e fica dependendo de alguém ensinando matérias para ela a vida toda. E eu queria que as crianças aprendessem a estudar por conta própria, como um dia eu aprendi, e isso me ajudou, né, a desenvolver e aprender muitas coisas na minha vida. E ajuda até hoje. Quando eu criei esse curso, eu comecei a trabalhar questões, inicialmente, que eu chamava de aspectos internos da formação, que hoje eu entendo que são as virtudes que a gente precisa, né? Mas na época eu pensava assim, bom, não adianta eu querer ensinar uma criança a estudar, passar técnicas de estudo, por exemplo, se a criança morre de preguiça de qualquer coisa que envolva o estudo, ou que envolva trabalho. E foi aí que eu comecei a trabalhar com as crianças a ideia de que a vida dá trabalho. Por que que isso, nesse caso específico, foi importante? Aliás, gente, só fazendo um parênteses aqui, a gente, terminando agora, né, os preparativos da Academia Kids, em março a gente começa a Academia de Pais. E eu estou querendo muito retomar as ideias do que nós trabalhamos no curso Ensinar a Estudar, que a gente acabou encerrando aquele curso, criando a academia, né, com vários cursos, mas eu queria aprofundar. O ano passado, quando a gente fez o curso de autodidatismo, foi muito bom, e o pessoal ficou muito impactado com quantas áreas da nossa vida se relacionam com você ter uma vida intelectual ativa, né? E eu fiquei com muita vontade de aprofundar isso esse ano, de trabalhar todas as áreas de forma um pouco mais profunda, já que a gente vai ter o ano todo para isso, né? Dessa questão, né, de... Tudo bem, a gente vai trabalhar leitura, vamos trabalhar um pouco de gramática, porque eu sei que muitos pais e professores sentem dificuldade. Eu tive lacunas na minha formação e sinto dificuldades nessa área, eu percebo que eu precisava melhorar, ler melhor, escrever melhor. Então nós vamos para essa área mais técnica também, mas também para essa outra área de questões da nossa vida, da nossa rotina que interferem, né, para que nós nos tornemos pessoas que têm uma vida de estudo e algo assim. Fechando parênteses, vamos voltar a essa ideia. Quando eu comecei a trabalhar com as crianças, eu percebi que eles tinham a expectativa de que estudar seria legal. Essa é uma das minhas maiores críticas à pedagogia moderna e todas essas pedagogias mais humanistas que tendem a dizer, a criança tem que gostar de estudar, a criança tem que achar atrativo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tornar divertido, tornar interessante, pegar aquilo que a criança gosta de fazer.
E, gente, eu vou dizer para vocês, o pessoal que são os nossos alunos aqui, eles sabem que eu gosto muito de despertar no coração da criança o interesse real por aprender, por estudar, por ler. Sempre gostei disso. Mas eu sempre tive consciência de que não adianta a gente focar nisso somente. Se a gente não ajuda a criança a entender que a vida não é feita só de coisas legais, que a vida não é feita só de diversão, de tranquilidade, de facilidades, a criança sofre, gente, porque quando vem a vida real, e na escola isso significa quando chega mais ou menos no 4º ano, que aí não dá mais para fazer tudo na base da brincadeira, não dá mais para fazer tudo na base do lúdico, que é a palavra que o pessoal ama, né? Você tem que estudar, você tem que escrever, você tem que ler, e ler é chato, estudar é chato, porque dá trabalho. Então, quando você não entende que as coisas na vida dão trabalho, tudo parece um sofrimento sem fim, assim. Já quando você percebe que aquilo é parte da vida, é isso aqui. Tem até uma frase em inglês que eu acho legal, que é It's supposed to be hard. Era mesmo para ser difícil. Então, a lógica de assim, olha, isso aqui tá normal, viu? Quando as crianças me diziam, por exemplo, esse exercício tá muito difícil. Eu dizia, então, gente, é isso aí, é difícil mesmo, vamos lá. É assim que a gente aprende, né? Então, eu acho que tentar tornar o trabalho mais natural para a criança, nesse sentido que eu estou falando, deixar a criança perceber que as coisas na vida dão trabalho. Começando desde cedo, assim. Pegar os brinquedos do chão dá trabalho, não precisa ser tudo, vamos fazer uma festinha, vamos, muito bem e tal. Dá trabalho, não adianta, eu até posso, eu gosto muito de fazer desafio com as crianças e fazer brincadeira, né? Transformar aquilo numa brincadeira. O problema é que em algum momento eles vão perceber que arrumar a cama dá trabalho, que recolher o lixo do banheiro dá trabalho, que secar a louça dá trabalho, limpar o chão dá trabalho. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu sei que é muito legal quando as crianças, por exemplo, a criança se diverte varrendo a casa. Isso é ótimo, maravilhoso. O problema é que em algum momento ela vai ter que entender que existem coisas e situações em que ela não vai se divertir. Tem gente que adora lavar louça, mas detesta ler um livro. Então, em todo momento, ou cada pessoa vai ter situações que ela vai achar aquilo difícil e trabalhoso. E aí que entra a nossa lógica da virtude do trabalho. É você encarar aquilo como assim, tudo bem, é parte da vida ter trabalho. Eu posso me divertir em algumas áreas que para outros são pesadas, mas eu sempre vou ter alguma coisa que eu vou achar pesado, chato, doloroso, trabalhoso. E aí eu vou olhar para essas coisas com o olhar de quem entende que isso é parte da vida real, certo? E uma coisa que me ajudou muito, gente, nessa área de trabalho, foi quando eu comecei a estudar um pouco, fazer um curso, né, de teologia, que começava explicando a lógica do que eles chamam de, na teologia reformada, pelo menos, né, de mandato cultural, que é a ideia de que o homem foi criado para o trabalho. Se você pega na história, na narrativa da criação, muitas pessoas associam o trabalho como o castigo, né, que Deus deu para Adão depois da queda, depois do pecado. Mas quando você olha, antes que Adão e Eva pecassem, Deus já tinha dado incumbências para Adão, como o cultivar e guardar o jardim. E é por isso que a gente gosta tanto, né, daquele texto de Gênesis 2,15, que ele mostra exatamente isso. Parte do propósito original de Deus, quando a criação era perfeita, quando não existia ainda o pecado, nem nada disso, era que Adão trabalhasse para cultivar o jardim, para transformar, para embelezar, para trazer essa beleza que rende culto, né, ao Criador. Então, quando a gente fala sobre trabalho, você fala sobre algo que faz parte de uma criação perfeita.
É claro que depois da queda veio o sofrimento pelo trabalho, né? Você ter que suar para garantir o seu pão, para garantir o seu sustento. Mas isso me fez enxergar o trabalho com tanta beleza, sabe? Como algo que é parte da nossa vida natural, da nossa vida com Deus, porque o meu trabalho, dependendo de como eu faço, pode transformar o mundo, pode trazer beleza ao mundo. E isso, gente, pode ser o trabalho de lavar a louça e deixar a pia limpa, né? O que é tão difícil às vezes. Pode ser o trabalho de você pintar uma parede, de você cortar uma grama. Pode ser, enfim, um tipo de trabalho que transforme o nosso contexto, aquele lugar onde nós estamos, que traga de alguma forma beleza, que traga de alguma forma conhecimento, crescimento, que faça algo acontecer, né? E que traga glórias para Deus. Então, essa visão me ajudou muito a olhar para o trabalho com olhos com olhos bons e encarar o trabalho como algo mais feliz, por mais difícil que seja, algo que eu posso fazer com o coração alegre, porque aquilo está produzindo algo que vai, de alguma forma, trazer e honrar o nome de Deus. Então, meu desafio nessa reflexão é vocês trabalharem isso também com as crianças e, enfim, na nossa própria vida, né? De olhar para o trabalho como algo que faz parte da vida e que foi planejado por Deus. Num mundo perfeito, nós não fomos criados para ficar sentados assistindo televisão. Não fomos criados para ficar sentados esperando alguém vir e servir um suco ou alguma coisa para a gente. Não fomos criados para ficar deitados olhando para as nuvens. Isso não foi o que Deus planejou quando Ele criou um mundo perfeito. Ele nos criou para sermos pessoas que trabalham, pessoas que transformam o mundo de algum jeito. Pode ser uma tarefa mínima, mas pessoas que estão em atividade, pessoas que se levantam pela manhã depois de ter descansado e começam um novo dia produzindo coisas que vão trazer, abençoar a vida de outras pessoas, que vão embelezar a nossa casa, o nosso contexto, o nosso mundo, que vão cuidar de alguém, que vão ajudar alguém, que vão resolver problemas, que vão mudar o mundo. E não precisam ser grandes coisas para a gente estar mudando o mundo, não é? São pequenas tarefas, às vezes, que fazem parte de uma tarefa maior. Então, o meu desejo é que hoje ou amanhã você se levante com esse coração disposto a trabalhar, disposto a viver mais um dia buscando o que eu posso fazer hoje, que atividades Deus tem hoje para mim que me permitem fazer parte desse plano que Ele tem para o mundo e que tragam glórias para o nome de Deus. Então esse é o meu desejo para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, das suas famílias também. Eu agradeço muito todo mundo que tem comentado lá, que tem dito como, até postado as fotinhos, né? É muito legal a gente ver as fotos das crianças montando as virtudes e tudo isso, e vocês comentando como tem sido. Eu agradeço porque os comentários de vocês animam o coração da gente e dão ânimo para continuar o trabalho. E peço que vocês continuem firmes no propósito, tá bom? Até amanhã, então, se Deus quiser, com a nossa próxima virtude no desafio, a virtude do dia. Tchau!